deuses que não conhecestes. E quando te trouxer o Eterno teu Elohim à terra a qual tu vais para herdá-la, porás aos que vão abençoar o povo de fronte ao monte Gerizim, e aos que vão amaldiçoar sobre o monte Ebal. Eis que estes montes se acham além do Jordão, longe, na parte do ocidente, na terra do Cananeu, que habita na planície, longe do Gilgal, perto das planícies de Moré. Pois vós estáis passando o Jordão para ir e herdar a terra que o Eterno vosso Elohim vos está dando. E a herdareis, e nela habitareis. E cuidareis de cumprir todos os estatutos e os juízos que eu vos dou hoje. Estes são os estatutos e juízos que cuidareis de cumprir na terra que o Eterno, Elohim de vossos pais, vos deu para herdá-la, por todos os dias que viverdes sobre a terra. Certamente destruirei todos os lugares em que serviram as nações que vós herdareis, os seus deuses, que estão sobre os montes altos e sobre as colinas, e debaixo de toda árvore frondosa. E derrubarei seus altares, e quebrarei seus altares monolíticos, e suas árvores idolatradas queimareis no fogo, e as esculturas de seus deuses cortareis, e fareis perecer os seus nomes daquele lugar. Não procedereis de modo semelhante para com o Eterno vosso Elohim, porém ireis ao lugar que escolherá o Eterno vosso Elohim dentre vossas tribos, para ali pôr seu nome. Pelo lugar de sua morada perguntareis, e lá ireis. E levareis ali vossas ofertas de elevação, vossos sacrifícios, vossos dízimos, e a vossa oferta de primícias, e vossas promessas, os vossos votos, as vossas ofertas voluntárias, os primogênitos do vosso gado e do vosso rebanho. E ali comereis diante do Eterno vosso Elohim e vos alegrareis, vós e vossas casas, com tudo o que possuís, pelo qual vos abençoou o Eterno vosso Elohim. Não procedereis em nada com o que fazemos aqui hoje, cada um com o que lhe parece aos seus olhos, pois até agora não chegastes ao descanso, e à herança que o Eterno vosso Elohim vos dá. Mas o podereis fazer quando passardes o Jordão, e habitardes na terra que o Eterno vosso Elohim vos faz herdar. E ele vos der descanso de todos os vossos inimigos ao redor, de sorte que habitareis em segurança. E será, então, no lugar que escolher o Eterno vosso Elohim, para fazer morar o seu nome. Para lá levareis tudo o que vos ordeno, as vossas ofertas de elevação, os vossos sacrifícios, vossos dízimos e a oferta de vossas primícias, e tudo que há de melhor que prometerdes ao Eterno. E vos alegrareis diante do Eterno vosso Elohim, vós, vossos filhos, vossas filhas, vossos servos, vossas servas, e o levita que está em vossas cidades, porquanto ele não tem parte nem herança convosco. Guarda-te de ofereceres tuas ofertas de elevação em todo lugar que vives, senão no lugar que escolher o Eterno numa de tuas tribos. E ali oferecerás as tuas ofertas de elevação, e ali fará tudo o que eu te ordeno. Todavia, com todo o desejo de tua alma, poderás degolar e comer carne, conforme a bênção do Eterno teu Elohim, que te deu. A pessoa impura como a pura poderão comer juntos, como se come a carne do corso e do cervo. Somente o sangue não comereis. Sobre a terra o derramareis como a água. Mas não te será permitido comer em tuas cidades o dízimo de teus grãos, de teu mosto e de teu azeite, nem os primogênitos de teu gado e de teu rebanho, nem os teus votos que ofereceres, nem tuas ofertas voluntárias, nem tua oferta de primícia. Somente diante do Eterno teu Elohim os comerás, dentro da cidade que o Eterno teu Elohim escolher. Tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, e o levita que está em tuas cidades. E te alegrarás diante do Eterno teu Elohim com tudo o que possuís. Guarda-te de abandonar o levita por todos os dias que viveres na tua terra. Quando alimentar o Eterno teu Elohim, o teu território, como te falou e disseres, comerei carne, porquanto tua alma desejará comer carne. Por todo o desejo de tua alma poderás comer carne. Se estiver longe de ti o lugar que escolher o Eterno teu Elohim, para ali pôr o seu nome, poderás degolar do teu gado e do teu rebanho, que te deu o Eterno, como te ordenei, e comer nas tuas cidades com todo o desejo da tua alma. Porém, como se come o corso e o cervo, assim os comerás. Aquele que estiver impuro e o puro, deles poderão comer juntos. Somente esforça-te em não comeres o sangue, porque o sangue é a alma.
E não comerás enquanto a alma está junto à carne. Não o comerás, sobre a terra o derramarás como a água. Não o comerás, para que seja bem para ti e para teus filhos depois de ti, porquanto farás o que é direito aos olhos do Eterno. De certo, teus sacrifícios e tuas ofertas de votos tomarás e levarás ao lugar que o Eterno escolher. E oferecerás as tuas ofertas de redenção, a carne e o sangue, sobre o altar do Eterno teu Elohim, e o sangue de teu sacrifício derramarás sobre o altar do Eterno teu Elohim, e a carne comerás. Guarda e obedece essas palavras que eu te ordeno, para que seja bem para ti e para teus filhos depois de ti, para sempre, porquanto farás o que é bom e direito aos olhos do Eterno teu Elohim. Quando o Eterno teu Elohim exterminar de diante de ti as nações para as quais tu estás indo para desterrá-las, e as herdares e habitares na sua terra, guarda-te de não te unires a elas, seguindo-as depois de serem destruídas diante de ti, e não indagues acerca dos seus deuses, dizendo: de que modo serviam essas nações a seus deuses? Do mesmo modo também farei eu. Não procederás de modo semelhante para com o Eterno teu Elohim, porque todas as abominações que o Eterno odeia, elas têm feito a seus deuses, pois elas até queimam seus filhos e suas filhas para seus deuses. Tudo quanto eu vos ordeno, isso cuidareis de fazer. Não acrescentareis nem diminuireis a isso nada. Se um profeta se levantar no meio de ti, um sonhador, e te der um sinal do céu, um milagre da terra, e realizar-se o sinal ou o milagre do que te falou, e te disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-nos, não obedecerás às palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porque o Eterno, vosso Elohim, vos está experimentando, para saber se amais o Eterno, vosso Elohim, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Eterno, vosso Elohim, andareis. A ele temereis. Seus mandamentos guardareis. Sua voz ouvireis. A ele servireis e as suas qualidades adotareis. E aquele profeta ou aquele sonhador será morto, porquanto pregou falsidade em nome do Eterno, vosso Elohim, que vos tirou da terra do Egito e que vos remiu da casa de escravos, para vos desviar do caminho que vos ordenou o Eterno, vosso Elohim, para andar nele, e eliminarás o mal do meio de ti. Quando te incitar teu irmão de pai, ou teu irmão de mãe, ou teu filho ou tua filha, ou a mulher de tua afeição, ou teu pai, que é teu companheiro como a tua alma, em segredo, dizendo: vamos e sirvamos outros deuses, desconhecidos a ti e a teus pais, dos deuses dos povos que estão ao seu redor, perto ou longe de ti, ou que estão desde a extremidade da terra até a outra extremidade, não lhe cederás, e não o ouvirás. E os teus olhos não terão piedade dele, e nem esconderás a sua culpa. Mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e a mão de todo o povo no final. E o apedrejarás e morrerá, pois procurou desviar-te do Eterno teu Elohim, que te tirou da terra do Egito e da casa de escravos. E todo Israel ouvirá e temerá, e não voltará a fazer uma coisa má como esta no meio de ti. Se ouvires numa de tuas cidades que o Eterno teu Elohim te dá para nela habitar, dizer: saíram homens ímpios do meio de ti, perverteram os moradores da cidade, dizendo: vamos e sirvamos outros deuses que não conhecestes, e indagarás, investigarás e perguntarás bem. E se for verdade, e se for certa coisa que se cometeu tal abominação no meio de ti, então ferirás os moradores daquela cidade ao fio de espada, destruindo, e a tudo que estiver nela, e também os seus animais ao fio de espada. E todo o despojo dela juntarás no meio da sua praça, e queimarás no fogo a cidade e todo o seu despojo, inteiramente, em nome do Eterno teu Elohim. E será um montão de ruína para sempre, não será reconstruída jamais. E não haverá na tua mão nenhuma coisa do anátema, para que o Eterno se aparte do furor de sua ira, que é piedade de ti, se compadeça de ti, e te multiplique, como jurou a teus pais. Porquanto obedecerás a voz do Eterno teu Elohim para guardares todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, para fazeres o que é direito aos olhos do Eterno teu Elohim. Filhos, sois do Eterno, vosso Elohim. Não fareis cortes em vossa carne, e não vos fareis raspar a cabeça por causa de um morto. Pois és povo santo para o Eterno teu Elohim, e a ti escolheu o Eterno para ser, para ele, povo querido, mais que todos os povos que há sobre a face da terra. Não comerás nada do que for abominável. Estes são os animais que comereis: boi, cordeiro e cabrito,
cervo, corso, búfalo, bode silvestre, unicórnio, boi silvestre e cabra montês, e todo animal de casco fendido que tenha a unha separada em dois de cima até embaixo, e que rumina entre os animais, esses comereis. Contudo, estes não comereis dos que ruminam ou têm o casco fedido, o chessuá, o camelo, a lebre e o coelho, que ruminam, porém não têm casco fedido. Impuros são para vós. E o porco, que tem casco fedido, porém não rumina, impuro é para vós. De sua carne não comereis, seus cadáveres não tocareis. Comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escama comereis. E tudo que não tem barbatanas e escamas não comereis, é impuro para vós. Toda ave pura podereis comer, e estas são as de que não comereis: a águia, o quebrantoço e a águia do mar, o milhano, o abutre e o açougue, segundo sua espécie, e todo corvo, segundo sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo sua espécie, o mocho, o íbis, o vampiro, o pelicano, o porfirião e o corvo marinho, a cegonha, a garça, segundo sua espécie, o galo montês e o morcego. E todo réptil alado será impuro para vós, não serão comidos. Toda ave pura podereis comer. Não comereis nenhum animal que morreu por si. Ao peregrino incircunciso que está em tuas cidades, o darás e o comerá. Ou poderás vendê-lo ao estrangeiro, porque tu és povo santo para o eterno teu Elohim. Não cozinharás o cabrito como bicho dos comuns. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan לנו תורת אמת וחיי לעולם נטע בתוכנו. Baruch atah Adonai Eloheinu Torah. Amém. Aquele que abençoou nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, abençoará Eliá, Ben Avraham, porquanto subiu a Torá e não viu a Torá do Shabbat. Em função disso, o sagrado bendito seja ele guardado lá e gravado de toda angústia, peso, de toda doença e enfermidade. Mandará bênção e sucesso em todos os seus atos, junto a todos os seus irmãos de Israel, digamos. Amém. Baruch Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Vaed. Adonai HaMevorach Leolam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et Torato. Baruch atah Adonai Eloheinu Torah. Amém. Certamente separarás o dízimo, certamente separarás o dízimo de todo o produto de tuas sementes, que o campo produzir de ano a ano. E comerás diante do Eterno teu Elohim no lugar que escolher para lhe fazer habitar seu nome. O dízimo de teu grão, teu mosto, teu azeite, e os primogênitos de teu gado e do teu rebanho, para que aprendas a temer o Eterno teu Elohim em todo o tempo. E se o caminho te for cumprido, de sorte que não possas levar, por estar longe de ti, o lugar que escolher o Eterno teu Elohim para ali por seu nome, pois te abençoará o Eterno teu Elohim para teres produção abundante, então trocarás por dinheiro, e atarás o dinheiro em tua mão e irás ao lugar que o Eterno teu Elohim escolher. E darás este dinheiro por tudo o que desejar a tua mão, o gado, o rebanho, o vinho, ou o vinho velho, ou por tudo o que pedir a tua alma. Comerás ali diante do Eterno teu Elohim, te alegrarás, tu e a gente de tua casa.
E ao levita, que está em tuas cidades, não deixarás de dar-lhe o teu primeiro dízimo, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos de teu produto naquele ano e os depositarás diante de tuas cidades. E virá o levita, que não tem parte nem herança contigo, e tomará o primeiro dízimo, e o peregrino, o órfão e a viúva, que não tem nas tuas cidades, que estão nas tuas cidades, tomarão o dízimo do pobre, e comerão e se fartarão, para que o eterno teu Elohim te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Ao fim de cada 7 anos, farás o ano sabático. E este é o modo do ano sabático, que todo credor que emprestou a seu companheiro deixará. Não reclamará a seu companheiro, nem a seu irmão, porque chegou o ano sabático para o eterno. Do estrangeiro idólatra reclamarás, e o que tiveres em poderes de teu irmão, o deixarás. Contudo, não haverá no meio de ti mendigos, pois te abençoará o Eterno na terra que o Eterno teu Elohim que te dá por herança para herdá-la. Somente se ouvires a voz do Eterno teu Elohim, para guardares e para cumprir este mandamento que te ordeno hoje. Porque o Eterno teu Elohim te abençoou, como te falou, e emprestarás a muitas nações, e tu não tomarás emprestado, dominarás sobre muitas nações, sobre ti não dominarão. Se no meio de ti houver um mendigo entre teus irmãos, numa das 3 cidades, na tua terra, que o Eterno teu Elohim te dá, não endurecereis teu coração, e não fecharás tua mão a teu irmão, o mendigo, mas lhe abrirás a tua mão e lhe emprestarás o suficiente para o que lhe faltar. Guarda-te que não haja uma coisa perversa no teu coração, nem digas, aproxima-se o ano sabático, o 7º ano, de modo que o teu olho seja mau para com o teu irmão, o mendigo, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Eterno, nem haja em ti pecado. Mesmo que seja, muitas vezes lhe darás, e o que o teu coração não seja mau quando lhe deres, pois por isto te abençoará o Eterno teu Elohim em todas as tuas obras, em tudo o que possuir a tua mão, porque nunca deixará de haver mendigos no meio da tua terra. Portanto, eu te ordeno, dizendo, abrirás tua mão para teu irmão, para o teu pobre e para o teu mendigo na tua terra. Se for vendido a teu irmão, o hebreu, ou a tua irmã hebreia, servirá a ti 6 anos, e no 7º ano deixarás livres de ti. E quando deixares ir livre de ti, não deixarás ir vazio. Carregá-lo-ás, fornecendo-lhe do teu rebanho, da tua eira, do teu depósito de vinho, e do que te abençoou o Eterno teu Elohim lhe darás. E recordarás de que fostes escravo na terra do Egito, e que te remiu o Eterno teu Elohim. Portanto, eu hoje te ordeno isso. E se ele te disser, não sairei de ti, porque te amou a ti e a tua casa, por estar bem contigo, tomarás uma sovela e lhe furarás a sua orelha junto à porta, e será para ti servo até o ano do jubileu, e também a tua serva assim farás. Não seja aos teus olhos coisa dura, quando deixares ir livre de teu lado, pois durante 6 anos te serviu em dobro ao que corresponde o salário de um empregado. E assim te abençoará o Eterno teu Elohim em tudo que fizeres. Todo primogênito que nascer de teu gado e de teu rebanho, o macho, consagrarás ao Eterno teu Elohim. Não farás nenhum serviço com o primogênito de teu boi, nem tosquiarás o primogênito de teu rebanho. Diante do Eterno teu Elohim o comerás, ano a ano, no lugar que escolher o Eterno tu e a tua casa. Porém, havendo nele algum defeito, como se for um colchão cego, ou qualquer outro defeito grave, não sacrificarás ao Eterno teu Elohim. Em tuas cidades o comerás. A pessoa impura como a pura poderão dele comer juntos, como se come a carne do corso e da corça. Somente seu sangue não comerás. Sobre a terra o derramarás como a água. Estejas alerta,
desde antes que chegue um mês da primavera, e celebrarás a Pêssah ao Eterno teu Elohim, porque no mês da primavera, de noite, te tirou o Eterno teu Elohim do Egito. Sacrificarás a Pêssah ao Eterno teu Elohim, do rebanho e do gado, no lugar que escolheu o Eterno para lhe fazer habitar seu nome. Não comerás nela levedo. 7 dias comerás nela pães ázimos. O pão que faz recordar a aflição, porque apressadamente saístes da terra do Egito, para que te recordes do dia de tua saída da terra do Egito todos os dias da tua vida. E não será visto contigo levedura em teu território por 7 dias, e não ficará da carne do cordeiro pascual, que sacrificares no primeiro dia à tarde até pela manhã. Não poderás sacrificar o cordeiro da Pêssah em alguma das tuas cidades que o Eterno teu Elohim te dá, porque somente no lugar em que escolher o Eterno teu Elohim para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás o cordeiro da Pêssah à tarde, e ao pôr do sol comerás, no tempo determinado em que saístes do Egito, e o grelharás e o comerás no lugar que escolher o Eterno teu Elohim. E voltarás pela manhã no segundo dia, e irás à tua morada. 6 dias comerás pães ázimos, e no 7º dia retenção de trabalho haverá em honra ao Eterno teu Elohim. Não farás obra alguma. 7 semanas contarás para ti, desde que a foice cortar o homem. Começarás a contar 7 semanas. E farás a festa das semanas ao Eterno teu Elohim. O que puderes dar de tua mão darás, como te houver abençoado o Eterno teu Elohim. E te alegrarás diante do Eterno teu Elohim. Tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita, que está nas tuas cidades, o peregrino, o órfão, a viúva, que está no meio de ti, no lugar que escolher o Eterno teu Elohim para lhe fazer habitar o seu nome. E te recordarás que o escravo fostes no Egito, e guardarás e farás esses estatutos. A festa das cabanas, Sucote, farás para ti 7 dias. Quando tiveres recolhido os produtos da tua eira e da tua vindima, e te alegrarás na tua festa, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita, o peregrino, o órfão, a viúva, e que estão nas tuas cidades. 7 dias festejarás a festa para o Eterno teu Elohim, no lugar que escolher o Eterno. Porque o Eterno teu Elohim te abençoará em todos os teus produtos, em toda a obra das tuas mãos, estarás certamente alegre. 3 vezes no ano aparecerão todos os teus homens diante do Eterno teu Elohim, no lugar que ele escolher, na festa de pães ázimos, na festa das semanas, na festa das cabanas. E não aparecerão vazios diante do Eterno. Cada um oferecerá sacrifícios segundo as suas posses, conforme a bênção que o Eterno teu Elohim houver dado a ti. Shabbat Shalom, os irmãos. Shabbat Shalom. Opa. Senão a gente dorme, sabe? Se a gente não falar, aí a tendência é a gente dormir, né? Pois bem, queridos. Nesta passagem, nós vemos aqui repetição de vários mandamentos. Nós vemos as repetições de vários mandamentos. E a Parashá, ela começa com uma palavra que a gente quer trabalhar um pouco, né? Para vocês terem a noção, né? da maravilha que ela contém. A palavra re, né? Re, vede, em hebraico, vede. Quem quer ler para mim o primeiro versículo? Re. Fique à vontade. Vede que põe diante de vós hoje a bênção e a maldição. Vede que ponho diante de vós hoje a bênção e a maldição. Quando a gente ouve a palavra bênção, é gostoso, né? Todo mundo gosta de bênção. Mas quando a gente ouve a palavra maldição, aí já pesa um pouquinho, né?
Quem de nós não quer ficar livre de maldições? Né? Quem de nós não quer estar longe de maldições, estar sempre diante da bênção ou debaixo da bênção? Né? Então, vede, que nós também podemos dizer, enxergar, entender, observar. Enxergar, entender, observar. A palavra bênção e a palavra maldição. Aí, dando uma olhadinha no hebraico, nós vamos ver que a palavra, o que constitui a palavra bênção e a palavra maldição. Se nós somarmos as letras que formam essas palavras, os números lá contidos, né? Bênção é o número 2. Maldição é o número 3. E o número 2 em hebraico é Bet. E o número 3 em hebraico é Gimel. Só que no próprio hebraico antigo, Bet é casa. E Gimel é o quê? Camelo. Dá para absorver alguma coisa disso? Por que bênção lembra casa? E por que maldição lembra camelo? Você gostaria de viver em cima de um camelo? Consegue imaginar isso? Você vivendo a sua vida, aquela vida de nômade, aquela vida de nômade, de cigano, digamos assim, me perdoe os ciganos, né? Se alguém tem algum parente nada pessoal, né? Mas os ciganos de antigamente, né? Ou o judeu errante. Né? Judeu errante, aquela famosa ideia do judeu errante. Não tem destino. Né? Não tem onde descansar. Dorme hoje aqui, daqui a um ano sai, vai para outro lugar. Né? E a gente sabe pela história que o desenvolvimento da civilização começou quando o homem deixou de ser nômade, passou a se fixar numa terra, bem próximo de um riozinho. Aí você teve a oportunidade de prosperar. Né? Tudo de bom acontece. Então, casa, a palavra bênção, ela é composta de casa, que é a letra Bet, de cabeça, que é Resh, palha, né? Que é a terceira letra, Raf, e de furo. Parece que não há numa casa alguém precisa de uma cabeça. A casa precisa de uma cabeça. O Eterno, na casa, ele é o cabeça. Palha serve para muita coisa. É uma bênção ter palha. É uma bênção ter palha. Significa oportunidade de você se aquecer, oportunidade de você alimentar os animais, oportunidade de você até fazer objetos, utensílios, né, de casa, usar para si e revender. Então, o furo eu não consegui compreender. Pensou para fora. Isso. Exatamente. Por sua vez, a maldição, eu falei que é o número 2, camelo, ela começa com uma letra. 3. Isso. Então, 3. Eu falei. Isso. 3. Maldição. Primeira letra representa nuca. Depois vem chicote. E aí depois vem fogo.
É exatamente, lamed, a letra lamed. Né? Em hebraico, a palavra maldição tem em sua composição 2 lamedes, ou seja, 2 chicotes. 2 chicotes. Então, percebeu aí como que no próprio hebraico a coisa já revela um significado espiritual? Pode falar. Está pensando no furo também da maldição, que mesmo aquilo que você tem, a palavra fala assim, se você não andar nos caminhos do Senhor, até aquilo que você tem será tirado. E esse furo é uma forma de se perder aquilo que se teria também. De deixar ir embora, um furo no saco. Isso. E, ao mesmo tempo, a oportunidade que o Eterno te dá, daquilo não se acumular de tal modo que te destrua, que haja oportunidade de uma conversão, de um retorno para o Eterno. Não é? É isto. Qual é a oração que nós temos no Sidur, que a gente agradece ao Eterno todas as manhãs? Não, a outra que diz sobre os furos, os orifícios. Ai de nós se não tivéssemos os orifícios. Ninguém sobreviveria nenhuma hora. Ai de nós. Não é? Todos os nossos orifícios. Aquilo precisa nomear. Não é? Então, ai de nós que temos os nossos orifícios. Não é? Então, ao mesmo tempo que revela na bênção, o orifício revela uma situação de abençoar, de nos trazer vida. Na maldição também revela que algo está errado. Algo está errado. Quando começa a surgir aquela coisa errada no nosso ouvido, quando muita coisa errada começa a surgir na nossa orelha, né, no nosso nariz, na nossa boca, está saindo coisa errada, então precisamos buscar a cura. Não é verdade? Precisamos buscar a cura. Um chicote está ocorrendo dentro de nós. Muito chicote. Duplo ainda, por sinal. Né? Duplo. Mas, tanto bênção e maldição tem a ver com o nosso relacionamento com o próximo. E o nosso próximo é o nosso próximo e o Eterno. E o nosso próximo também somos nós mesmos. Ama-te a ti mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque quando você vai falar com alguém, a primeira pessoa que ouve é você. Quando eu falo com alguém, a primeira pessoa que ouve sou eu mesmo. A primeira pessoa é Eterno. Sim. Antes de você falar, ele já escutou. Isso eu digo assim, é físico. Né? Exatamente, o Eterno está em todo lugar. Perfeito. Mas estamos fazendo aqui uma abstração, né? Porque se eu estiver sozinho no mundo, sempre estarei com o Eterno. Não é verdade? Mas existe uma ideia de mim mesmo. Existe uma ideia de mim mesmo. Existe uma imagem de mim mesmo. Quando você acorda de manhã, olha no espelho, nossa, como você está feio. O que aconteceu? Vou tomar um banho não. Né? Quando você se cheira, nossa, eu preciso tomar um banho logo. Porque é uma imagem que você tem de si mesmo. Você busca estar sempre se adequando a uma imagem ideal. Não é? Então, na bênção, nós temos 2. Ideia de igualdade. Como estarão 2 juntos se não houver acordo? Nós vamos chegar na palavra acordo aí. Entendimento. Hã? Quantas vezes já não aconteceu com a gente essa situação de você estar de mal consigo mesmo? Nada agrada. Tudo é horrível. Se alguém sorri, está debochando de mim. Ele está debochando de mim. Se alguém olha feio, a pessoa diz o quê? Se alguém não olha sério, diz, está olhando feio. Como que a gente interpreta? Quando nós estamos de mal com nós mesmos, o que a gente vê nos outros, né? O que a gente vê nos outros?
E por mais que você esteja doente, mas se você está bem consigo mesmo, até as pessoas que estão ao seu lado estranham, né? Nossa, fulano está passando por isso e por isso, mas ainda assim ele está alegre, ele está bem, ele exala uma boa presença. Número 2, igualdade. Não posso me ver maior e nem menor do que meu irmão. Não posso me ver maior e nem menor do que o meu irmão. Mas essa igualdade aqui não é uma igualdade de política. É uma igualdade espiritual, de coração, né, de alma. Por mais que meu irmão esteja numa responsabilidade maior do que a minha, eu não posso, para lutar pela igualdade, tentar derrubá-lo. Eu estou debaixo, eu quero derrubá-lo. E nem eu posso, se eu estou em cima, com maior grau de responsabilidade, oprimi-lo. Viu a diferença? Na bênção, quando queremos a bênção, quando queremos abençoar o outro, não queremos nem oprimir e nem derrubar. Porque a tendência do mundo é essa. A tendência do mundo é essa. É derrubar quem está em cima ou oprimir quem está embaixo. E é isso que o Eterno, nós observamos, vamos observar isso, quando o Eterno diz o quê? O que devemos fazer para com o mendigo? Isso. E aquele que vai pedir emprestado, não feche teu coração. Está chegando o ano sabático. Falta um ano. Já sei que ele vai vir me pedir. E se ele me pedir, eu vou ter que depois perdoar. Eu vou ter que esquecer. Eu não vou poder pegar de volta. Como é que está aquele encontro? Exatamente. Aí ele está vindo ali. Opa, peraí. Ele está vindo ali, vou me esconder aqui na moita. Deixa ele passar. Passou, opa, beleza, agora posso seguir meu caminho. Uma maldição. Camelo, número 3. Por que 3? No Éden, quem estava lá no Éden? Na bênção, quem estava na bênção? Lá no Éden. Quem? 2. Tudo feliz, né? Todo mundo feliz. Aí apareceu um terceiro. Problema. Não foi? Aí apareceu um terceiro. Né? No mundo, no dia a dia, também tem essa história, né? O casal está bem, né? Aí aparece um terceiro. É verdade. Um terceiro. Mas então, apareceu um terceiro, o acusador. O acusador. Jó estava lá sofrendo. Quantos apareceram para acusar Jó? Quantos? Apareceram 3. Os amigos da moça, exatamente. Apareceram 3. O Eterno dialoga com Jó. Em nenhum momento o Eterno oprime Jó. Deixa Jó falar, ele fala. O Eterno ouve com paciência e busca o momento certo de, digamos assim, trabalhar o coração de Jó atribulado. Né? Porque todo ser humano tem um limite. O Eterno sabe disso. Ah, tá vendo? Você viu Jó? Como é que é, meu servo? Ah, mas é claro, você também dá tudo para ele. Tira dele. Quero ver, tira tudo. Aí foi tirando. E agora? Não, mas toca, né? Não é para na carne, não. Na carne, não. E aí, se 2 estão juntos, tem que ter um entendimento.
E o entendimento não pode advir nem da derrubada de quem está em cima, derrubar quem está em cima, e nem oprimir quem está embaixo. Não? Nem oprimir quem está embaixo. Essa palavra entendimento, que vem do latim, entendiere, é você estender alguma coisa. Quando você está aqui, para que você chegue ao entendimento com alguém, você precisa, sair do seu ponto, ou se esticar até alcançar o outro. Se você não tem mão suficiente, você vai usar alguma coisa, alguma corda, alguma madeira, mas você vai buscar, você vai puxar. A palavra entendimento, normalmente a gente usa como saber. Mas a palavra entendimento tem a ver com essa ideia de você, sua mente puxar algo para si. Né? Estender, propor-se, reforçar. Você precisa esticar o seu conhecimento e o seu propósito até chegar ao objetivo. Vamos ver o que o Eterno diz aqui sobre entendimento. Por favor, quem puder abrir para mim. João capítulo 8, versículo 43. Qual versículo? Pode ler. Qual versículo? 43. Porque não entendem o que digo? Porque não podem suportar a minha mensagem. Vocês pertencem ao pai de vocês, Satã, e desejam realizar os desejos dele. Desde o princípio, ele foi um assassino e nunca se apegou à verdade, porque não há verdade nele. Quando mente, fala de seu caráter, porque é mentiroso e, de fato, o inventor da mentira. No entanto, porque lhes digo a verdade, vocês não creem em mim. Qual de vocês pode me mostrar onde estou errado? Se falo a verdade, por que não acreditam em mim? Quem pertencem ao Eterno ouve o que ele diz. O motivo pelo qual não ouvem é que vocês não pertencem ao Eterno. Os habitantes de Judá lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é de Chorom e que tem um demônio. Replicou Yeshua: eu não tenho demônio. Honro meu pai, mas vocês me desonram. Não procuro louvor para mim mesmo. Há quem o procure, e ele é o juiz. Sim, eu lhes digo que quem obedece aos meus ensinos nunca verá a morte. Ok. Percebam aí um conflito de entendimento entre Yeshua e quem estava lá ouvindo. Os habitantes de Judá. Né? Alguns habitantes de Judá, né? Os seus interlocutores, viram conflito. Eles, no seu coração, viam Yeshua como o quê? Mentiroso. Que adianta você falar a verdade para alguém se ele te vê como mentiroso? Que adianta? Se você não vê de forma humilde como um igual. Deuteronômio 29:4. Do que depende o nosso entendimento com relação à palavra? E vos fiz andar 40 anos pelo deserto, e não se envelheceram as vossas roupas que estavam sobre vós, nem se envelheceu o teu sapato que estava no teu pé. 29:4? Deuteronômio 29:4? Diz assim: porém não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Será que eu peguei o número errado? Não, Deuteronômio. 29:3. Perdão, 29:3.
Porém, vai. Porém, não vos tem dado o Eterno um coração para conhecer as bondades de Deus, e olhos para ver e ouvidos para ouvir até o dia de hoje? O Eterno vai negando, nessa paraxá que nós vamos ler mais para frente, um monte de situação. Olha, saíram do Egito, estavam no Egito, viram o que aconteceu no Egito, viram o que aconteceu no deserto, viram isso, viram aquilo, mas não entenderam. E não entenderam porque faltou algo no coração dessas pessoas. O coração dessas pessoas estava fechado, obstruído por gorduras. E quando a gente fala coração na Torá, tá? É um sinônimo também de mente, né? De entendimento, de consciência. Então, o Eterno não deu um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. É como se você tem diante de si um bem e você não consegue enxergar o bem que tem. Muitos anos atrás, lá nos Estados Unidos, em Nova York, encontraram um mendigo na rua. Morto, morreu. Frio, morreu. E foram olhar o que havia nesse homem. Encontraram no bolso dele uma pedra. Uma pedra que valia milhões de dólares. Ele tinha dentro de si algo que valia uma pedra preciosa, milhões de dólares. Mas ele nunca se deu conta do que era aquilo. Nunca teve curiosidade, guardou, pronto. Quando conhecia, não deu valor. Hã? Quando não conhecia, não entendia, não deu valor. Logo não se libertou. A oportunidade estava lá. Isaías 6,9. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Na Bíblia em que eu peguei, de João 43, lá fala assim, Yeshua diz assim: por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Yeshua usa a palavra em português, linguagem, né? Mas a gente fala: por que você não entende a minha linguagem? Você está conversando com alguém, por que você não entende a minha linguagem? Porque a gente sabe que a palavra linguagem, ela é o seu uso pessoal da língua. Né? É o que você faz da língua. Que necessariamente não é só a falada, é também a não falada. Gesto. Você tem gestos que a sua família te compreende. Seus amigos te compreendem. Mas que outras pessoas de fora não compreendem. De repente, um gesto aqui é normal. Mas se você fizer esse mesmo gesto lá fora, vão dizer que é obsceno. Que é rude, que é indelicado. Isso acontece demais. Né? A gente vai, beleza? Todo mundo entende. Né? Beleza. Mas se você fizer isso lá fora, em outros lugares, opa, você está criando briga. Se você esqueceu que você saiu, né? Logo, se aqueles homens estivessem acostumados com a Rua HaKodesh, o entendimento da palavra, e não cegos, e não seguidores de cegos, eles compreenderiam o que Yeshua estava falando. E Yeshua usou milagres que são o quê? Linguagem não falada. Yeshua usou milagres, boas ações, bons atos, linguagem não falada, e mesmo assim, ele pergunta: o que foi que eu fiz? Vocês me têm observado. Vocês andaram comigo ali, viram o que eu fiz. Não é suficiente? É, 12:25.
Deuteronômio 12, 25. Não comerás para que te vá bem a ti, a teus filhos depois de ti, quando fizerem o que é reto aos olhos do Senhor. Ah, exatamente isso. Que fizeres o que é reto aos olhos do Senhor. Fazer o que é reto depende de um entendimento. Você está tentando aprender a fazer um pão. Até hoje eu estou tentando fazer uma galinha cozida e não estou conseguindo. Eu tento aprender a fazer uma galinha cozida, sabe? Um frango cozido. Hã? Não sabe fazer coisa, exatamente. Você está tentando. Aí você vê, sai queimado, ou sai muito salgado. Como chegar àquilo? Cadê o entendimento? Será que eu estou sem entendimento? Parece uma coisa tão banal, coisa tão simples. Mas isso depende de uma construção, de um trabalho. Isso depende de um acerto, de um erro. Não, diz a palavra, não te desviarás nem para a direita e nem para a esquerda. Claro, todos nós sabemos, se você é motorista, você não pode ir. Você está em linha lá, você está em linha. Você não pode zigue-zaguear. Mas quando você está aprendendo, você vai zigue-zaguear. Agora, por que você está zigue-zagueando? É porque você quer colocar alguém em risco? É porque você não tem medo dos riscos? Ou porque você está querendo aprender? Essa é a diferença entre quem quer chegar a um entendimento, quem quer ser um com o eterno, né? Quem quer estar na casa do eterno, e aquele que busca errar pelo prazer de errar. Sabe o caminho que deve ser feito, mas não tem medo das consequências. Não tem medo. Fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. O pai está fazendo a criança andar de bicicleta. Filho, firme. Olha, não, nem para a direita nem para a esquerda. Você não pode cair nem para lá e nem para cá. Mas a criança vai cair. E o que é importante? É o pai castigar a criança que cai? Porque tentou aprender? Ou é o pai consolar? E incentivar? Hã? As pessoas veem o Eterno como um Deus vingativo, porque essas pessoas não querem tratar o mal que existe dentro de si. Não querem tratar o mal diante de si, dentro de si. Não querem se converter dos seus maus caminhos. Obviamente, só vão enxergar o lado de um Deus vingativo que sai punindo os seus filhos. E achar, em hebraico, que é ser reto, também honesto. Que existe um nível de honestidade, não só para com o próximo, mas para conosco também. Ser honesto para conosco. Não é? Não mentir para nós mesmos. Não nos enganarmos com vãs ilusões, com vãs objetivos. Isso vai depender também, 13:1, de outra coisa. O quê? Se levantar no meio de vós profeta, ou sonhador de sonhos, e vos anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o sinal protegido de que
deixa eu ver o 2, acho que eu devo ter pegado o 12 que fala não acrescentar nem diminuir. É uma coisa. Então é um. Então, não acrescentar e nem diminuir. Bem, já que eu não quero me consertar conforme o eterno desejo manda, eu não quero seguir o caminho reto, eu não quero ser um com meu irmão, eu vou começar ou a acrescentar ou vou começar a diminuir para justificar a mim mesmo. Zigue-zague. Aí eu fazer o zigue-zague. Fazer o zigue-zague. Fazer o zigue-zague. Bem, nada está acontecendo. Outros já fizeram. Então vou fazer isso também. Né? Então, meus queridos, o que eu vejo que essa paraxá muito além das palavras de dizer não coma isso, não coma aquilo, né? Que é guarda a tua alma. Busca o que é reto. Busca ser honesto consigo mesmo, saber te amar, no sentido de você aproveitar o máximo daquilo que o Eterno está para te oferecer. Salmo 119, 34. Interessante, ele antes do Salmo, quando você falou da linguagem de Yeshua, esse termo, nem para a direita nem para a esquerda, era importante, porque na teoria linguística a gente tem o que a gente chama de significante e significado. Né? Então, vou pegar aqui um exemplo. Você está em cima, você tem uma mesa significante, ela vai ter vários significados. Você vai poder estudar nela, você vai poder jantar, às vezes você vai sentar em cima dela, com uma posição mais descontraída, né? Tem sala de aula, você está na mesa, então você vai descontrair com os outros. E aí, nem para a direita nem para a esquerda, é para a gente encontrar o significado real da linguagem de Yeshua. Então, às vezes a gente vai um pouco para a direita assim, não, mas esse significante é isso, mas eu penso que significa. Então, a gente vai encontrando diferentes significados. Um equilíbrio, né? Que são os testes, né, que o Eterno faz. Então, o Eterno faz um teste para a gente, então a gente pensa que o significado certo é esse, mas não. O significado vai ser exatamente. É importante da linguagem isso. A gente conhecer que pode ter outro significado, mas encontrar o significado que Yeshua quer para nós, que é Eterno. Isso. Que se hoje não temos uma compreensão à altura, amanhã poderemos compreender. Quantas vezes nós aqui, cada um de nós aqui já não se deparou com um problema na vida que não parece, que não era claro, insolúvel? Quantas vezes você procurou a chave da sua casa e não achava? Quebrava a cabeça. Ligava para a mãe, ligava para o pai, ligava para o irmão, ligava para a esposa, cadê a chave, não sei o quê, cadê? Quando a sua mente se acalmou, quando o seu espírito descansou, quando você não estava mais com aquela concentração obstinada, a chama achou, estava ali na tua frente, você passava o olho, mas não conseguia ver. O Yeshua, porque vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Ele fala para aquele mestre Israel. Isso. Você que é mestre Israel, não está entendendo. Você não está entendendo. Ele disse assim, se eu estou falando das coisas daqui, quanto mais das coisas de lá. Isso tem a ver muito com sinais. Diz a história que o grande Confúcio, ele falou uma coisa. Ele disse, o que governa o mundo não são as leis. O que governa o mundo são os sinais e os símbolos. É isso que governa o mundo. São os sinais e os símbolos. E não as leis, não os homens.
Você precisa, para compreender, nós fazemos assim. Todos entendem o que significa isso? Todos entendem? Uma brincadeira de criança. Não, nós estamos apontando para a Torá. Todos entendem? Hã? E não assim? Por que eu não aponto assim? Porque para não acusar, aqui é o dedo da acusação. Né? Não é só de indicar, é ali, não, é o dedo da acusação. Então, para não usar o dedo da acusação para com a palavra, né? Assim. Este é o símbolo. Né? E Jerusalém é um símbolo. E olha o que esse símbolo significa. A palavra diz: farei de Jerusalém um cálice de torpor, de tormento para as nações. Elas vão cálice, vou deixar as nações perturbadas com Jerusalém. Porque o que lá significa, o que aquelas pedras significam. Né? O que aquelas pedras significam. É isso? Por que eu pego uma Bíblia e rasgo o que eu quero dizer com isso? O que os nazistas faziam assim? Por aí vai. O símbolo deles. Por que o judeu ortodoxo só anda de preto? Nunca se vai ver um judeu ortodoxo de branco. Né? Por que o judeu ortodoxo só usa preto? Alguém sabe? Porque está de luto. Um eterno luto. Enquanto estiver fora de Israel e Jerusalém, enquanto não houver o eterno, está de luto. Ali é um eterno luto. Quero dizer que a gente também vai fazer isso. Então, situando os irmãos. Aqui. São símbolos, né? Mas são os símbolos que dizem, que regem a vida das pessoas. Né? Como uma aliança. O que ela significa? Aí aquele que acha que não, isso para mim é símbolo, não é mais de aliança, de casamento, isso aqui é um símbolo de exibir ouro. Não, agora eu vou para eu mostrar que eu tenho um espírito de humildade, de mansidão, ou de... não, é de madeira. Né? A ideia da criação da aliança dessas de madeira, que muitos usam, pessoas até importantes, que têm condições de usar ouro cheio de pérolas. Não, eu uso para mostrar que ele não quer. Esse é o significado religioso da coisa. Né? Então, Salmo 119, versículo 34, não é isso? Pode ler? Pode. Ensina-me, ó Eterno, o caminho dos teus estatutos e guarda-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Dá entendimento, Eterno. Senhor, eu não consigo entender o que significa esse versículo aqui da Torá. Meu Deus, você está dizendo o seguinte: olha, vocês virem falso profeta, vai acontecer isso, vão matá-los. Meu Deus, como é que pode? Isso é uma coisa violenta, mas o Senhor dá-me. Faça-me entender, Senhor. Eu não sou violento, mas eu preciso entender. Porque se o Senhor falou, é a verdade. Ponto. É a verdade. Não coma carne disso. É a verdade. Mas eu quero entender. Não entender simplesmente de forma teológica. Entender com o coração que isso representa uma ideia de temor. E o princípio da sabedoria é o temor? É o temor do Senhor. Diz a história, pode falar. Eu vou dar um exemplo do que você está tentando deixar claro para nós. Eu entendi muito do Velho Testamento, porque aqueles povos, quando foram desterrados, que teve que matar homens, mulheres e crianças. Aí hoje, quando eu estava lendo, eu entendi. Tem um vejo para mim, que é mais ou menos assim. Enquanto eu estava lendo,
que as ações que você age de desterrar, e você vai tirar todos os seus altares e locais que eles têm lá, é uma purificação que foi feita naquela terra enquanto Israel estava fora. E aí, o próprio Senhor Jesus mesmo tem um episódio de que ele precisou tirar o demônio do corpo de um homem, e quando ele fez isso, ele jogou em porcos, e os porcos foram para o mar e se afogaram, para o rio, não sei. O que eu quero dizer é o seguinte: você tinha que promover a limpeza daquele lugar, você estava tirando aquelas nações, estava tirando seus altares, você não tinha como garantir que até mesmo o animal que estava ali, que se você poupasse, o que poderia continuar daquelas nações no meio daquele mal se ele foi consagrado ou alguma coisa do gênero. Então, assim, não nos cabe muito prescrutar. E aquela é aquela época, né? Uma época de reconquista da terra de Israel. Então, eu mesmo não entendia, e eu realmente acho que hoje eu consegui chegar ao significado. Eu tinha que desterrar aquelas nações por completo. E muita gente me diz assim, mas aqueles povos foram exterminados. Era um processo de limpeza. Não quer dizer que também hoje eu vou chegar e uma pessoa aqui do lado é budista e eu vou, do nada, partir para exterminá-la porque ela não quer o mesmo que eu. Mas naquele momento foi importante que fosse feito. Hoje eu entendi dessa maneira. E o que está por detrás da ordem, né? O espírito que está por detrás da ordem. E isto vale para qualquer época. Não aquele momento ser repetido, mas o espírito que está. Quando o filho, foi o filho do sacerdote que pegou a espada e Pirras, né? É filho do sacerdote, né? Pirras. Quando Pirras fez o que fez? Quando Pirras fez o que fez? Aquele gesto violento. Exterminou 2 pessoas num ato só. Matou 2 coelhos com a cajadada só. Como diz o dito popular. Não é aquele ato que vamos repetir hoje. Mas o que está por detrás daquele ato? Um zelo. O zelo. Esse zelo não depende de época. Este zelo não depende de época. E talvez, se formos confrontados para executar este zelo, não será contra alguém, mas nós mesmos poderemos ser chamados a nos doar. A nos doar. Se alguém chegar para você e te acossar na parede, te prender na parede, te ameaçar, assim, negue. Negue este teu Deus. Você vai matar ele? Não, você não vai matar ele. Mas quem ali está para correr? Quem ali está sendo chamado ao zelo? Não é verdade? Então, seremos nós. Um dos rabinos, a Torá cita isso, quando ele vai falar agora que não temos templo, não temos mais templo, não temos mais animais para matar, mas o que ele diz? O que nós vamos agora sacrificar? Senhor, que a minha gordura represente a gordura dos animais. Quando ele estava fazendo jejum, ele dizia isso: Senhor, eu estou fazendo um jejum? Eu estou fazendo um jejum? As minhas orações? O meu sacrifício? Que a minha gordura que eu estou perdendo com esse jejum represente a gordura dos animais. Que o sangue, a alma que eu estou perdendo no meu sangue com um jejum, que seja represente pelos dos animais. E o Eterno diz: para que são os sacrifícios? Senão para fazer voltar, retornar ao caminho. Um sacrifício tem que ser feito. Você não vai mais matar um animal. Você não vai mais levar um cordeiro, um novilho. Você não vai mais levar isso. Mas o que nós temos de precioso dentro de nós que vamos sacrificar? Para poder voltar ao caminho. O orgulho, a vaidade, a presunção, a ambição. Todos esses sentimentos, um mais, o outro menos. Vamos ter que sacrificar se queremos estar diante do Eterno.
vamos ter que sacrificar. Estou encerrando, viu, irmãos? Então, Salmo 119 diz: dá entendimento para guardar a tua lei. Não está dizendo dar entendimento porque eu vou escutar a tua lei, pronto. Não. Guardar a tua lei, a tua palavra. Lucas 24:45. E aí é a nossa dependência do Eterno. Não tem jeito. Não tem jeito. Lucas 24. 45. Então lhes abriu um entendimento para compreenderem as Escrituras. Aqueles homens estavam discutindo com Yeshua. Eles não sabiam quem era Yeshua. Eles viram Emaús, não é isso? Eles estavam lá com 45. O que está acontecendo nos últimos dias aí? Ou você não sabe o que está acontecendo nos últimos dias? Você não está sabendo? Será que você não leu o jornal? Você não viu não no rádio? Você não botou não na internet? Você não viu o que está acontecendo nos últimos dias? Você não sabe o que está acontecendo nos últimos dias? Hoje, né? Imagina, porque naquela época eles não tinham essas coisas que nós temos hoje. É instantâneo, né? Ali era de boca a boca, né? Fulano passa perguntando, que passa, tal, né? Não sei o que está acontecendo. Aí Yeshua ouviu. Depois, né? A vez de Yeshua foi abrindo os olhos. Dando entendimento. Informação eles tinham. Como informação nós temos. Se a gente ler aqui a Torá todinha, nós estaremos cheios de informação. Aliás, é o nosso primeiro contato. A gente primeiro tem contato com a informação. Sempre vai ser assim. Depois é que você vai trabalhar a informação dentro de si. Ou na sua cabeça, junto com o seu coração. Ou às vezes só no seu coração, junto com a sua cabeça. Para essa informação virar entendimento. A informação, o entendimento é a informação trabalhada dentro de você. Você esticou a sua mente. Você abriu o seu coração. Possibilitou a sua consciência se reservar para poder aquela informação se transformar em entendimento. O que os fariseus, quando dialogavam com Yeshua, tinham era informação. O que aqueles homens lá de Emaús tinham era informação. Mas eles não tinham entendimento. O que aqueles acusadores de Jó tinham era informação. Olha, se você está prosperando, porque Deus está abençoando. Se você está passando por provas e expiações, etc., é porque você é maldito. É impossível alguém que é de Deus sofrer, ter doença, ter um câncer. É impossível. Porque quem é de Deus está por cima da carne seca. Como diz a história aí, né? Não é isso? Está lá em cima, lá para todo mundo ver e admirar. Ontem, ouvindo o programa evangélico, aí estavam comentando um debate sobre a questão do uso de apóstolo. Agora, né? Agora nós estamos usando o nome de apóstolo, né? Apóstolo disso, apóstolo daquilo, né? Oi? Agora já tem pai apóstolo, né? Ok. Mas a discussão era sobre apóstolo. Aí eu disse, o pastor, que ele ficou surpreso quando ele leu vários livros de pessoas intituladas apóstolo, e ele disse assim, se não é acreditável o que foi escrito. Diz que nós estamos vivendo numa época tal de ressurgimento do apostolado, que aquela época dos apóstolos, de Atos dos apóstolos, foi café pingado. Foi café pingado, ali foi café. O que o Senhor está reservando para agora com os apóstolos é um negócio
fora de série, entendeu? Não tem igual. Não tem igual. A última festa será melhor do que a primeira. Né? Os que rirem por último terão melhor. É mais ou menos isso. Né? Então, não acrescente e nem diminua. Estão acrescentando. Estão acrescentando. Ok? Então, que o Eterno possa nos abençoar, meus irmãos. Para que tenhamos humildade. De a palavra do Senhor, ela mexer com você, com o seu coração, com as suas emoções, com a sua consciência, como um cordeiro diante do seu pastor. Quando um cordeiro é tocado pelo pastor, e ele vem humildemente para o seu pastor. Mesmo que aquele cajado do pastor seja para bater, ele vai bater, mas vai bater com amor. O cajado do pai bate com amor. O pai não usa espada com as ovelhas. O pastor não usa espada com as ovelhas. Não usa no pescoço. Traz com amor. E as ovelhas ouvirão a voz do pastor. A palavra, a Torá, que parece ser um emaranhado de coisas do passado incompreensíveis para os dias de hoje, parece uma selva cheia de vida. Claro, toda selva é cheia de vida, coisa linda a selva. Coisas bonitas, coisas incompreensíveis, perigosas, mas quem é o guia nessa palavra? A Ruach HaKodesh, o Espírito do Senhor, através de Yeshua. Ele é o nosso guia. Se falar, não vamos por ali, porque não é para ir por ali na Torá, a gente não vai por ali. A gente não vai. Israel, recentemente, quem quis ir pelo modo de Pinhas, fez o que fez. Todo mundo viu. Está preso. Está preso. Né? Isaac Rabin. Quem foi que tirou a vida de Isaac Rabin? Justamente quem tem o conhecimento da palavra. Mas pegou a informação, quis repetir, porque bem, como o Pinhas fez, eu também vou fazer. Somos seguidores de Yeshua. Vamos fazer isso? Claro. Não vamos fazer isso. E Yeshua não quer que nós façamos isso. Não quer. Se tivermos que corrigir, a nossa correção será no outro nível. O zelo pela palavra será no outro nível. Então, como cordeiros que somos, como servos do Senhor que somos, temos que cada dia nos policiar, nos entender, saber que estamos nessa bicicleta, tentando nos segurar, para não, nem para a direita nem para a esquerda, vamos tremer, vamos ver descida, vamos ver subida, vai faltar fôlego, mas o Pai não estará ausente em nossas vidas. Amém? Amém. Amém. Mais um dia que fomos abençoados. O Eterno possa nos dar essa compreensão, esse entendimento da palavra dele, de como vivermos, de como agirmos, de como nos comportarmos todos os dias. No comecinho do capítulo 13, fala assim: cuideis de
cumprir. É isso que o irmão Francisco falou assim, tenhamos cuidado em cumprir da forma correta. Fazemos de acordo com o entendimento que a rua tem nos dado, para que a gente possa permanecer equilibrados. Nem irmos para a direita, nem irmos para a esquerda. Não sermos guiados pelo que o mundo diz, mas sermos guiados pelo que a palavra nos diz que deve ser. Né? Vamos fazer a recondução do Torá. ילוו את שם אדוני נשגב שמו לבדו. חודו הארץ ושמיים וירם כרם לעמו תחילה לכו חסדיו לבני ישראל עם קרובו. הללויה. ורוחו יאמר שוב אדוני לבוא תרפי ישראל, אדוני לבוא חתך, אתה ברון נוזך.